Polícia Federal concluiu o primeiro inquérito da operação sobre descontos indevidos no INSS. Foram 48 indiciamentos, Danilo Moliterno. Entre eles, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Conta pra gente, então, detalhes dessa conclusão, Danilo. Oi novamente, Débora, e a todos que acompanham o CNN 360. Esse relatório foi enviado pela Polícia Federal ao ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, no STF, André Mendonça. E como você mencionou, são 48 indiciados por crimes envolvendo aqueles descontos associativos de aposentados e pensionistas do INSS, crimes de corrupção, inclusive. E entre esses 48 indiciados, você já menciona nomes que a gente conhece, como de Alessandro Stefanuto, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro, que era procurador-geral da autarquia, também Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS, que a gente falou bastante aqui durante as nossas repercussões, também de André Fidelis, que era o diretor de benefícios do INSS. Portanto, ao menos 4 nomes que a gente falou bastante ao longo da repercussão desse caso. E é sempre importante a gente, para contextualizar, indicar que o indiciamento ele é aquele momento em que a polícia oficialmente indica que alguém é suspeito de ter cometido aquele crime. Então, não significa que essas pessoas são réus ou estão condenadas, mas sim que oficialmente a polícia indicou que há uma suspeita de materialidade e de autoria por parte dessas pessoas listadas, 48, como você mencionou. A gente procurou por aqui o Careca do INSS, que indicou que até esse momento não teve acesso a essa lista de indiciados. Também Alessandro Stefanuto, que até esse momento não se posicionou. É claro que o espaço da nossa reportagem segue aberto a cada um deles. Muito obrigada, Danilo Moliterno, mais uma vez. E olha, essa notícia é tão importante, a gente precisa passar por uma análise de Matheus Teixeira, porque olha, em relação a esse indiciamento da Polícia Federal, 48 pessoas indiciadas é bastante gente, e esses 2 nomes que a gente destacou, bom, esses estavam dados como certo, não é surpresa para ninguém, né, Matheus? Exatamente, Débora. Perfeita colocação do Danilo também, ali no momento que ele explica que o indiciamento ainda não é uma formação de culpa, mas, ao mesmo tempo, é sim um revés jurídico, porque depois do indiciamento, agora a Procuradoria-Geral da República vai ter que dizer se denuncia ou não esses atores. A Procuradoria também deve finalizar a investigação e é a PGR que apresenta a denúncia. O Supremo Tribunal Federal decide se recebe a denúncia e abre uma ação penal, portanto, para aprofundar a investigação, e depois do final da ação penal é que vem a fase em que os ministros ou os juízes envolvidos no caso, independentemente da esfera, da instância judicial, afirmam se condena ou se absolvem essas pessoas. Mas a conclusão de um relatório pela Polícia Federal, embora não tenha essa vinculação judicial, ou seja, o Supremo Tribunal Federal não irá neste momento decidir pela condenação ou não, tem um peso relevante, porque é a polícia que conduziu a investigação e chegou a essas conclusões. Apontou o cometimento de crimes pelo ex-presidente do INSS, pelo Careca do INSS, como ficou famoso Antônio Carlos Antunes, porque era ele um dos responsáveis por operar todo o esquema, segundo a Polícia Federal. A gente não pode também nunca deixar de esquecer que esse esquema, que começa ainda no governo Temer, passa pelo governo Bolsonaro, chega ao governo Lula, é ampliado nos últimos anos, mas ao mesmo tempo, segundo a narrativa do governo, foi pela independência dada pelo governo APF e a CGU que chegou-se a deflagrar a primeira operação e, portanto, conseguir desbaratinar esse grande esquema de corrupção, independentemente da narrativa, se o governo Lula de fato ampliou ou se o governo Lula foi o responsável por revelar esse caso. A questão é que mais de 600 mil pessoas foram prejudicadas. Não estamos falando de um esquema que, eventualmente, a gente tem que calcular qual é o impacto disso, qual que é a consequência exata. Nessa situação, a Polícia Federal afirma que mais de 500 mil de pessoas foram diretamente prejudicadas, porque tiveram esse desconto indevido nas suas folhas de pensão e, portanto, perderam dinheiro diretamente. Débora.